Agradeço as palavras do Dr. Rogério Greco e concedo a palavra agora ao senhor Rodrigo Garcia Vilardi, Major da Polícia Militar do Estado de São Paulo, pelo prazo de 15 minutos, prorrogáveis por mais 10. A apresentação está ok? Bom, senhoras e senhores, inicialmente uma grande honra e agradecer a oportunidade de poder debater um tema tão relevante na Câmara dos Deputados, a casa que efetivamente representa os anseios da sociedade, né, que tem muito a ver com o que a gente vai tentar conversar hoje e apresentar esses pontos. Um agradecimento especial ao nosso amigo e deputado Derrit pelo convite e oportunidade, né, de poder trazer essas questões aqui na casa. E agradecimento também ao Comando-Geral da Polícia Militar, Coronel Fernando Alencar de Medeiros, pela autorização da minha participação nesse evento. E, obviamente, fazendo a ressalva de que aqui eu estou para trazer algumas opiniões e algumas questões relativas a direito penal que decorrem do nosso posicionamento pessoal como acadêmico, como profissional de segurança pública, como policial. Não representa, obviamente, o posicionamento institucional da Polícia Militar, né, ainda que, em muitos casos, provavelmente, eles estejam relacionados. Bem, dentro do que a gente acha importante nesse início de trabalho de uma comissão tão relevante, que é a de legislação, alteração de legislações penais, nós optamos por tratar de uma questão que, ao nosso ver, impacta diretamente a sociedade, que refere-se ao problema das medidas em meio aberto, seja medidas cautelares ou medidas penais, né, e como isso tem impactado nos roubos. Então, o tema que nós tentamos trazer para esse ponto é falência das alternativas à prisão e o impacto nos roubos e furtos. Se puder passar, por favor. Bem, nós temos, dentro das pautas, né, de segurança pública, hoje, né, nós temos muito em discussão, seja em a sociedade civil organizada, seja no meio de imprensa, e isso acaba mobilizando o Judiciário, o Ministério Público, a Defensoria Pública, ou seja, as pautas políticas, né, eu separei algumas aqui das principais que a gente tem vivenciado. Então, se fala muito em segurança pública, em violência e letalidade policial, esse é um tema que está sempre em voga, com ações no STF, proibição, né, de algumas operações policiais, ou seja, é um tema que sempre tem sido estudado e trabalhado. Direitos dos presos, né, encarceramento em massa, a ideia de encarceramento em massa que se coloca, né, então é um tema também que é uma pauta de segurança pública. Questão do racismo, de violência contra as mulheres, homicídios, ou seja, são pautas que têm ganhado relevância ao longo dos anos e, com isso, têm mobilizado os atores, seja de justiça criminal, seja os atores políticos, e as propostas, inclusive, de leis, muitas alterações no sentido de abordar e aperfeiçoar estas pautas. A grande questão aqui que a gente queria colocar é que não há nenhum problema na abordagem e na seleção dessas pautas. Essas são pautas relevantes, são pautas extremamente importantes. O problema é abordar só essas pautas. Se nós conversarmos com qualquer pessoa hoje nas ruas, aqui na casa, em quaisquer das grandes capitais aí, ou cidades do Brasil, a maior preocupação que as pessoas têm em segurança pública, né, provavelmente ela vai responder que é o medo de ser vítima de roubo, de furto. É aquela pessoa, é o jovem negro, que está na periferia, que vai acordar 4, 5 horas da manhã para ir trabalhar, vai estar no ponto de ônibus e vai ser abordado por 2 outros jovens com um simulacro ou com uma arma de fogo e vai ser vítima de roubo, vai perder seu celular e muitas vezes pode até resultar em um latrocínio, assim por diante. Então, o grande problema não é nas pautas que nós estamos desenvolvendo, e sim no que nós não estamos desenvolvendo. Pode passar. As pautas que estão sendo abordadas. O problema é não abordar adequadamente ou não focar no roubo. E por que será que isso acontece? Então, dentro da nossa perspectiva, pode passar, por gentileza, o que nós temos percebido nessa experiência do âmbito acadêmico, né, então, nós cursamos não apenas um mestrado profissional em ciências policiais na Polícia Militar, no CAES, no Centro de Altos Estudos, Coronel Nelson Freire Terra, mas também um mestrado e doutorado em Direito Penal na Universidade de São Paulo, sob a orientação da professora Janaína Pascoal, então professora, hoje deputada estadual. O que nós vivenciamos no âmbito da academia, especialmente na esfera do direito penal e na esfera das ciências sociais,
uma influência muito grande de correntes críticas, de teorias críticas, e no caso de direito penal, especialmente de criminologia crítica. Para não ficar falando em teoria da conspiração, ficar falando em ver fantasmas, né, eu peguei aqui um livro de 2011, né, o prefácio de um livro de uma criminóloga da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu não vou citar o nome aqui exatamente por conta de não acho justo, não está presente para contrapor os argumentos, mas, enfim, tem aí o ISBN do livro. Então, tem lá todos os autores que são renomados em direito penal, né, e, ao final, ela prefaciando Introdução Crítica à Criminologia Brasileira. Né, Rush, Foucault, Melossi, Pavarini são escolas, estão dentro de tudo isso, né, que dão a direção, atualizando a obra de Marx na questão acho que não estou conseguindo aqui. Na questão criminal. Aliás, é em Marx que tudo começa. Só os tolos podem achar que a obra marxista está superada. Ela só será superada quando derrotarmos o capitalismo. E, modestamente, gostaria de contribuir para isso ao desconstruir as relações entre a pena e o capital. Então, talvez aí, né, seja uma chave para decifrarmos o porquê que os institutos de pesquisa, o porquê que as produções acadêmicas, o porquê que as análises, elas não são feitas, ou elas deliberadamente ou inconscientemente excluem a questão de crimes contra o patrimônio, especialmente os roubos e furtos. E isso tem um impacto prático, porque são anos de produção. Quando nós analisamos as produções acadêmicas, nós vamos ver inúmeros temas sobre violência policial, inúmeros temas sobre tortura, inúmeros temas sobre a questão de homicídio, de pessoas vulneráveis e tudo, que são temas importantes, mas nós não vemos estudos para aquilo que a sociedade mais precisa e mais clama, que é a vitimização por conta de roubos e furtos. Pode passar, por gentileza? Eu estou dando um exemplo aqui, eu trouxe dois pontos do Instituto Sou da Paz, e, aliás, o Instituto Sou da Paz já desenvolveu estudos, inclusive, com relação a roubos e furtos. Então, aqui é apenas uma das consequências, mas o Sou da Paz já fez estudos em 2012, 2013 sobre esclarecimento de roubos e furtos. Mas vejam aqui a diferença de abordagem. O Instituto Sou da Paz expõe o mapa da impunidade de crimes contra a vida. Então, ele traz aqui, o Instituto Sou da Paz começou a desenvolver levantamentos para tentar identificar o índice de esclarecimentos de homicídios no Brasil, que é uma das fragilidades do nosso sistema policial, né, a questão da investigação, né, não de uma polícia XYZ, mas sim do sistema como um todo. E aqui um acompanhamento ferrenho, né, clamando por esclarecimento de homicídios, clamando por punição dos responsáveis, exatamente por conta da prevenção criminal. Isso são duas reportagens dos últimos meses. Quando o próprio Instituto Sou da Paz vai falar de roubos, aqui já se esquece a questão do esclarecimento. Né? Se coloca o número de roubos em determinada localidade, mas lá vai cobrar a PM pela prevenção. Não se fala na punição dos roubos. Né? Pode dar mais um clique, por gentileza? Eu peço até desculpas pela informalidade, mas às vezes Pode voltar um pouquinho, por favor? Exatamente essa... não, mais uma. Não, para frente, para frente. Isso, mais um clique só. Mais um, isso. Então, a pergunta que se faz é, se eu cobro esclarecimento dos homicídios, é importante que isso seja cada vez mais acompanhado, por que não nos preocupar com a questão do esclarecimento de roubos? E aí a gente faz o link naquela chave da hipótese que a gente coloca o porquê que a gente não trabalha com roubos e furtos no Brasil. Pode dar mais um clique, por favor? Quando a gente deixa de analisar a questão e focar roubos e furtos, olha o que pode estar acontecendo. Vejam, isso aqui é uma estimativa. Nós estamos tentando... Ótimo, obrigado. Aqui é uma tentativa, porque nós não temos sequer a divulgação, nós não sabemos quantos crimes são investigados, quantos roubos, quantos furtos são investigados. Então, aqui a gente tentou, com base nos dados oficiais de diversos sistemas, tentar alcançar o que seria investigado no estado de São Paulo, que é uma das referências em termos de investigação. Homicídios, por exemplo, nós temos inquéritos instaurados em praticamente 100% dos casos. O índice de esclarecimento de homicídios, hoje, no estado de São Paulo, gira em torno de 50% a 60%. É um índice muito bom. Mas quando a gente vai para roubos, a situação que parece ser, ela é terrível. Então, nós temos lá
Roubo roubo de veículo, né, se nós analisarmos, aqui nós pegamos dados de crimes registrados, nós não estamos falando de subnotificação, inquéritos instaurados, a gente já verifica que aí o número de crimes investigados já é baixíssimo. Né? Eu tenho só 4%, dentro dessa perspectiva, de roubos investigados, roubos registrados. Ou seja, o criminoso, ele sabe que se ele não for preso em flagrante, 95% das vezes ele está solto, está tudo resolvido para ele. Né? De cada 100 crimes que ele pratica, ele só vai ser investigado em 4 crimes. Né? Essa é uma possibilidade dentro do que a gente tentou extrair dos dados oficiais, porque sequer esse índice nós temos. Isso é terrível. Né? Nos Estados Unidos, Nova York, por exemplo, o índice de roubos, é óbvio, não dá para esclarecer todos os roubos, mas lá é publicado trimestralmente e o índice de esclarecimento gira em torno de 40% a 50% de roubos. Homicídio, 80%. Mesmo furto, em torno de 11%, 15%. Né? E em outros estados, em outros países, também isso acaba se verificando. Né? E quando a gente olha essa possibilidade, será que nós... Porque aqui nós tiramos os inquéritos instaurados, porque o inquérito, todo flagrante também é instaurado um inquérito. Então, se a gente entender que o flagrante, né, excluir do número de flagrantes, que nós extraímos ali do RDO, do boletim estatístico, o número de inquéritos instaurados, a gente pode chegar a menos de 1% de crimes investigados. Não é possível, não estou afirmando que este é o percentual de esclarecimento. Tomara que eu esteja errado, tomara que esses dados estejam errados, mas nós não temos esses dados. Né? E exatamente por quê? Porque ninguém se preocupa, em termos acadêmicos, em termos de ações judiciais, de Ministério Público, Defensoria, com o que está acontecendo nesse ponto. Pode dar mais um clique, por favor? Então, a gente pensa, né, por que esse tipo de problema não tem sido focado pelo Ministério Público, pela Defensoria, pelo próprio STF, né, que se preocupa com diversos temas de segurança pública. Eu acho que o STF, o Poder Judiciário, tem que analisar a questão de operações policiais e toda a questão de violação ou não de direitos fundamentais. Sempre nós temos que ter o controle de toda e qualquer atividade policial. Mas esta é uma atividade policial que tem que ser submetida também a um controle e a uma análise. Então, o que nós precisamos é que a sociedade veja isso. Nós precisamos, pelo menos, que publique. Pode passar, por favor? Então, atualmente, né, o criminoso, até ele ser preso, e na maioria das vezes a gente vai ver, né, que no sistema penitenciário, né, o sistema de justiça criminal, nós temos um índice de reinteração enorme, mas até ele ser preso, ele já praticou roubos e furtos a centenas de pessoas. Então, assim, um só criminoso ele tem um impacto enorme naquilo que mais aflige a sociedade. Pode passar, por favor? Para que se tenha uma ideia, nós temos aqui, mesmo com esse sistema ineficiente em termos de investigação, nós temos aí, em 2020, 104 mil criminosos presos em flagrante, 55 mil pessoas presas. Eu coloquei 55 mil pessoas presas, porque não há especificação se aqui nós temos aquela questão da prisão por pensão judicial, né, que não seria criminal. Isso impacta, em regime fechado, 172.539 pessoas agora em junho, né, o que nós temos, né, no sistema prisional em São Paulo. Então, se dentro dessa perspectiva, nós conseguimos encher o sistema de regime fechado do Estado de São Paulo em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio com prisões em flagrantes. Mas então a investigação não é um problema. Só que para a gente prender em flagrante, esse criminoso ele vitimou 100 pessoas. Então, é um impacto enorme essa questão dentro da segurança pública e na sensação de segurança. A taxa de reinteração e de reingresso está em torno de 70%, ou seja, são sempre os mesmos. E por que sempre volta? Né? Aí muitos, né, dentro daquela perspectiva, né, de uma criminologia crítica, vão falar, porque a pena ela não previne crimes. Não é. E aí nós veremos o que está acontecendo. Pode passar, por favor? Nós temos uma falsa divulgação, né, ou uma divulgação, ao menos equivocada, no sentido de que há uma política de encarceramento em massa, que nós temos muitos presos, né, que deveriam estar com medidas alternativas, com medidas penais diversas da prisão, mas o cenário que nós temos, isso não é divulgado, nós não temos uma estatística divulgando, as pessoas têm direito de saber. Aquele número, 330 mil, nós temos 172 mil presos em regime fechado, ou seja, esses estão presos.
35.655 em semiaberto. Esses não estão mais presos. Ah, mas eles voltam à noite. Sim, mas eles saem durante o dia para trabalhar. Né? E qual que é o tipo de fiscalização? Né? Nós sabemos se eles estão ou não praticando crime, ou se estão trabalhando. Isso tem funcionado? Né? Isso não se estuda, isso não se foca. E o pior, né? Em regime aberto, aqui eu retirei, porque nós não temos esse dado, eu peguei com o Tribunal de Justiça de São Paulo, processos de execução em aberto. Então, pode ser que nós tenhamos aí mais de um processo para um preso, mas em processo de execução em aberto, regime aberto, restritiva de direito, condicional suicídio, 330 mil. Ou seja, esses são criminosos condenados. São criminosos condenados que estão nas ruas, sem qualquer tipo de fiscalização. Então, aí está explicado. Para o criminoso é rentável. Porque se ele praticar um crime, um roubo e furto, ele só vai ser preso se for em flagrante, e ele sabe que a investigação é praticamente pífia. E aí, quando ele é preso, ele tem os benefícios penais e ele vai para a rua. Hoje, o regime aberto se resume, grande parte das vezes, a comparecer de 3 em 3 meses no fórum para bater o carimbo e acabou. Né? E o cara está condenado, ele devia estar na cadeia, preso. Eu não sou contra as alternativas penais, e financeiramente é insustentável a gente manter todos presos. Agora, o que não dá para a gente ficar simplesmente em silêncio é ver que essas pessoas, esses criminosos estão condenados, estão nas ruas. Pode dar mais um clique, por favor? Nós estamos começando a tentar produzir o conhecimento científico de uma maneira um pouquinho diversa do que tem sido trabalhado nas ciências sociais, na esfera jurídica, nas principais academias. Então, a gente fez uma pesquisa no dia 8 de abril, é uma pesquisa inicial, nós vamos repetir isso em mais dias, para ver se isso se repete. Mas a nossa experiência de profissional de polícia, de policial, a gente vê que esses dados correspondem ao que a gente está vendo na realidade. Nós pegamos todos os criminosos que foram presos em flagrante por roubo e furto no estado de São Paulo em um dia. Chegamos a 200 criminosos por roubo, receptação, furto e porte ilegal de arma. Cerca de 60%, é o que eu falei, nós vamos repetir em mais dias para verificar se isso vai se confirmar, é um resultado preliminar. Mas cerca de metade dos crimes de roubos e furtos, ou um pouco mais, foi praticado por pessoas que deveriam estar presas. Aí não tem como, é insustentável. Aquele ditado, a polícia prende, a justiça solta, ele acaba se confirmando. Nós não estamos advogando aqui, acaba com as alternativas penais. Não é isso. As alternativas penais, nós temos um processo histórico, nós temos uma base científica de que elas são necessárias, mas desse jeito não dá para metade dos crimes, isso é uma hipótese que a gente está levantando, mas o policial ele sente isso, a população sente isso. Quando a gente prende, dificilmente prende uma pessoa que não tem uma passagem. Não dá para metade dos roubos e furtos estarem sendo praticados por pessoas que estão condenadas ou que estão com medidas cautelares. Pode dar mais um clique, por favor? Então, só para a gente ter mais uma noção, isso não é alvo de nenhum estudo, nenhuma movimentação política, não entra na pauta da segurança pública. Nós temos no estado de São Paulo 7 mil tornozeleiras eletrônicas, um contrato. Eu fiz um custo estimado, não é a nossa praia, né, matemática. A questão contábil, muitas vezes, a gente deixa a desejar. Mas, fazendo um raciocínio muito simples, com base no contrato que está em vigor, nós estimamos aí em R$ 115 o custo da tornozeleira eletrônica. Se nós pegássemos os 40%, normalmente hoje o sistema carcerário em São Paulo, por exemplo, 40% é roubo, furto, homicídio e assim por diante. E se nós só liberássemos pessoas, criminosos, condenados nesses tipos de crime com tornozeleira eletrônica, nós teríamos aí que ter mais ou menos um investimento de 16 a 17 milhões por mês. Isso com base no contrato que está em vigência e tudo mais. Um estudo do CNJ a respeito de monitoração eletrônica chegou em torno de R$200 e poucos por tornozeleira, todo o sistema. Mas, enfim, é muita coisa? Sim, num primeiro momento é. Mas se nós temos mobilização política, o dinheiro aparece. Pode dar mais um clique, por favor? Nós acabamos de acompanhar o Carrefour sendo condenado o pagamento de 115 milhões por conta da pauta do racismo, que, mais uma vez, eu falei, é relevante, é importante, é bom que nós enfrentemos também essas pautas. O problema é que
Qual é a mobilização, porque aqui foi Ministério Público, Defensoria Pública, qual a mobilização para enfrentar o problema que a sociedade está efetivamente sofrendo? Com criminosos que deveriam estar presos ou fiscalizados, praticando crimes contra essas pessoas, vitimizando. Então, dinheiro, eu acredito que não seja o principal problema, mas sim o foco, mas sim mostrarmos para a sociedade. A sociedade sabe disso, a sociedade quer isso. Né? E nessa casa, nada melhor do que essa casa com a representação e para a mobilização, para que a gente avance nesse sentido. Nós precisamos focar nos roubos e furtos. E não é sair por aí prendendo todo mundo à torta e à direito, porque financeiramente não é viável, a gente consegue encontrar soluções, mas a gente tem que focar. Nós temos que priorizar. Nós não podemos, né, entender que a violência do oprimido contra o opressor é um ato de amor, que é uma das frases que consta lá no livro do nosso patrono da educação brasileira, né, um dos livros mais famosos, Pedagogia do Oprimido, do Paulo Freire, né, justificando o roubo. Então, eu até admiro aquela professora que colocou claramente, olha, a minha função é desconstruir o capitalismo, mas ela falou abertamente, não tem problema, mas fale abertamente. Agora, não posso me arvorar em pautas de direitos humanos simplesmente para deixar de focar o mais importante que a sociedade precisa. Pode dar mais um clique, por gentileza? Só para finalizar, senhoras e senhores, algumas sugestões ao início de trabalho, e aqui os parlamentares, dentro do processo democrático, o processo legislativo, né, têm toda a competência e a capacidade de aprimorar e entender se isso é viável ou não, mas como algumas sugestões desses estudos que nós estamos fazendo, iniciais. A primeira delas, né, o ingresso, se imaginar em uma ação, pode ser uma DPF, descumprimento de preceito fundamental, como tem das operações do Rio de Janeiro, né, em virtude do estado de coisa inconstitucional que nós temos com relação ao cumprimento de regime aberto. Se há um estado de coisa inconstitucional, e o STF tem reconhecido isso dentro das prisões, dizendo que são masmorras, e não é bem assim, há prisões, há unidades prisionais em que a situação é deplorável. Mas, em regra, em específico no Estado de São Paulo, a situação é muito diferente do que se coloca nessa ação. Mas se o STF está analisando o que está dentro das prisões, nós temos que também motivar o STF a analisar o que está fora das prisões, que é o que a sociedade clama. Para que a gente tenha um regime aberto, um cumprimento, uma fiscalização de regime aberto, que realmente dê segurança para a sociedade, seja um cumprimento de pena no mínimo. No mínimo. O item 2 e 3, obrigatoriedade de divulgação dos dados de esclarecimento de roubos e furtos registrados, única e exclusivamente, senhoras e senhores, porque se a sociedade clama por isso, enquanto nós ficamos discutindo só as pautas de sempre, a sociedade não tem a dimensão do problema. Então, só por vezes a obrigatoriedade de se divulgar isso, primeiro, para divulgar, eu vou ter que sistematizar os dados, já começa por aí. E nessa sistematização, já começo a melhorar. Então, essa é uma vantagem da sistematização. Então, obrigar a divulgar os dados de esclarecimento de roubos e furtos, e dados de condenados em regime aberto, semiaberto, sursilha, livramento condicional e de processados em liberdade. Detalhe, aqueles 360 mil são de condenados. Eu não tenho ainda a quantidade daqueles que foram presos em flagrante, em audiência de custódia, receberam uma medida cautelar diversa da prisão, né, com algumas do artigo 319, e estão respondendo em liberdade. Então, assim, o número é maior ainda. Então, se nós tivéssemos a obrigatoriedade para a pessoa saber, olha, na sua cidade hoje, nós temos 300, no caso é o Estado de São Paulo, mas temos 100 mil condenados soltos nas ruas. Só o fato da sociedade saber isso, porque é fato, é verdade, ela tem direito de saber. Só isso já ajuda a motivar, já ajuda a organizar politicamente, já ajuda a pressão política, a pressão democrática, a pressão legítima. Nós estamos aqui falando, né, do que a sociedade precisa, do que a sociedade anseia. No item 4 e 5, o item 4, o compartilhamento dos dados dos presos monitorados com as instituições policiais, porque hoje eu estou andando na rua e muitas vezes o preso, o regime aberto, que deveria estar preso, ele está do meu lado, só que eu estou fardado, e eu não sei qual sequer é o risco.
Quando a gente vai analisar as resoluções do CNJ, eles vão falar, não, mas esses são dados complicados, tem que tomar esse cuidado. Eu sei que tem que tomar esse cuidado para não estigmatizar ainda mais, para que a gente não tenha novas violações. Eu entendo isso é importantíssimo. Agora, ele deveria estar na cadeia. O benefício, ele está solto. Os policiais têm que saber onde esse indivíduo está andando. Né, se fizer um simples cruzamento, porque não tem nem tornozeleira, mas se fizesse um simples cruzamento, talvez muitos crimes já seriam esclarecidos com um clicar de botão. Então, esse compartilhamento de dados. E, por último, né, isso que eu tenho, pelo menos do que eu acompanhei, diversas pautas, o deputado Derrite, em específico, apresentou diversas propostas referentes à fase da execução, que representa efetivamente os anseios da sociedade. O nosso foco, né, a nossa sugestão é que se foque em propostas legislativas voltadas à maior eficácia dessas penas, as alternativas penais, seja de penas efetivamente, regime aberto, semiaberto, né, livramento condicional, execução da pena, seja de medidas cautelares processuais. Nós precisamos, então, de obrigar, essa é uma sugestão, obviamente, apenas, obrigar que isso seja divulgado sistematicamente, mensalmente, para que a sociedade saiba, para que o próprio Estado saiba, porque esses dados, para que a gente consiga hoje, é o que eu falei, eu tive que buscar em vários locais, e a partir daí, a gente começar a criar indicadores de eficácia. Né? Quantos indivíduos? Esse trabalho que, um exemplo, outros inúmeros meios são possíveis, mas esse trabalho, todos que estão soltos, quantos deles têm reiterado no crime? É inadmissível um preso em regime aberto tá vitimando pessoas na rua. Isso é inadmissível. Então, essas são algumas sugestões a partir do que a gente colocou. Agradeço mais uma vez a oportunidade de trazer esses pontos aqui nessa casa, né, que é efetivamente a representação da sociedade. Como policial, né, nós falamos no sentido de que nós não estamos realmente cansados de prender sempre as mesmas pessoas pelos mesmos crimes, nos mesmos locais. Então, como policial, nós pedimos para que os nobres deputados voltem esse foco, como estão sendo realizados aqui nessa subcomissão, para a eficácia, efetivamente, dessas penas e dessas medidas. E como cidadão, né, ninguém aqui está falando que as pautas de segurança pública que estão sendo trazidas pela mídia, pelos órgãos, Ministério Público, Defensoria Pública, elas estão erradas. Pelo contrário. Nós não queremos um preso sendo torturado, nós não queremos preso sendo executado, nós queremos o preso cumprindo a pena. Aí, como cidadão, para o meu filho, eu quero um Estado que funcione. Como cidadão, é o pedido que a gente faz. Deputado, agradeço e a gente está à disposição. Obrigado, Major.